UOL VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Sticer. Olá, eu sou Maurício Sticer e está começando o podcast UOL VTV, com a presença também de Chico Barney. Satisfação. E Flávio Rico. Inenarrável. O podcast traz hoje uma entrevista com Caíto Manier, o Rogerinho do Engá, do Choque de Cultura, que vem de 2 temporadas de muito sucesso na Globo e que vai contar sobre outros projetos de humor que a turma dele está preparando para a emissora. E nós também vamos discutir aqui o drama vivido pelo ex-presidente Lula, que revelou ao sair da prisão que foi obrigado a assistir TV aberta por quase 2 anos. Achou que o Choque de Cultura ia ficar pra sempre do jeitinho que você gosta? Achou errado, otário! Caíto, queria começar te perguntando como é que foi essa experiência de sair do YouTube e ir para a Globo com um tipo de humor que para muita gente era visto como um humor de nicho, assim, para um público específico, e entrar ali aos domingos, na hora do almoço da família brasileira, para uma multidão de pessoas. Como foi isso? Cara, é engraçado, porque não foi planejado, né? Todo mundo lá na Quase trabalha com TV já há algum tempo. A gente já tinha feito muita coisa. Eu fiz o Larica Total lá em 2010, né, com o Canal Brasil, que já foi bem legal. O Furlan tinha feito coisas na Fox, fez na MTV, a gente fez coisas na MTV e tal. O último programa do mundo, né? O último programa do mundo, ele fez o Furo também. O Furo, aham. A gente fez um embrião do Fala de Cobertura na MTV, na época da Copa das Confederações, em 2013, que é ao vivo. Enfim, então a gente já tinha essa proximidade com a TV, né? Já gostava e tal, já conhecia. E foi a experiência de ter o mesmo formato no YouTube e depois nos domingos da Globo, né? É um negócio bem... Acho que a primeira vez, né, que isso acontece. Isso foi uma exigência nossa com o Márcio. Quando o Márcio chamou a gente falou, beleza, Márcio Melren, né? Que é o principal cabeça de humor da Globo, né? E quando ele chamou a gente, foi uma exigência que a gente fez... Não a ele necessariamente, mas ao fato de a gente ir para a TV. Ele falou, olha, a gente vai para a TV, mas se a gente puder manter a nossa maneira de gravar, a nossa maneira de escrever, o nosso conteúdo, a gente que edita, a equipe é essa, né? Caíto, e isso naturalmente acabou provocando um choque de culturas de fato, né? Exatamente. Acho que chegar àquele formato mais simples e espartano antes do futebol da Globo acabou atraindo aí um público que vocês jamais teriam. Deixa como, por exemplo, Milton Neves, Silvio Luiz, uma galera aí que muitas vezes manda uns recadinhos um pouco mais firmes sobre o programa no Twitter. Então, como que é essa... né, vocês ali com uma base de fãs super engajada, super interessada no que vocês fazem, de repente encontraram um mundo, incluindo aí Milton Neves e Silvio Luiz. Que só dando um pouco de contexto, sempre falam ácidos, super mal, falam essa babaquice do cacete aqui. Não, com certeza, eles odeiam, né? Mas eu acho assim, natural. Eu me assustaria se fosse o contrário. Se o Silvio Luiz gostasse, eu ficaria preocupado. Você fala assim, putz, acho que ele fez uma coisa muito errada. Não, mas sobre essa coisa da gente ter ido pra lá, assim, a gente realmente fez essa exigência. Porque tinha um pouco de medo também, sabe? Da gente ir e cair naquele lugar do tipo, a Globo estragou o Choque, não sei o quê. Então a gente queria muito ter controle, assim. Se alguma coisa estragasse, a gente queria ser autor desse estrago, entendeu? A gente não queria que esse estrago fosse feito por outra pessoa ou por a gente ter... vamos abrir mão da nossa coisa artística, sabe? Não, a gente estava muito focado nisso. E foi mais fácil do que a gente imaginou, porque o Márcio falou, não, tudo bem. Pode ser feito assim. Caíto, Flávio Rico, tudo bem? Oi, Flávio, tudo bom? Então, tá bom. Queria fazer uma pergunta para você. Curiosidade. Se fosse você, dessem a você a liberdade de escolher, você escolheria colocar o Choque de Cultura no domingo entre a temperatura máxima e o futebol? Cara, isso foi muito discutido, sabia? Porque a gente preferia que fosse um horário à noite alternativo.
a gente queria que fosse, vamos botar perto do Altas Horas, porque tem um detalhe aí interessante que é o seguinte, o Choque ele sempre falou de filmes de lançamento, né? Isso. E tinha uma relevância, sempre teve uma relevância, né? Quando a gente foi fazer a Temperatura Máxima, tinha uma coisa a ver com a programação e o horário de domingo, de você entrar naquele lugar ali e tal. Eu acho que existia talvez uma estratégia da programação da gente entrar naquele lugar, mas isso pra gente tinha uma questão que a gente superou até com texto e tal, mas pra gente isso sempre foi uma questão que era você falar de filmes que já passaram há muito tempo. Exato. Claro, os personagens eles conseguiam se adequar àquilo porque, teoricamente, os personagens assistiriam a Temperatura Máxima, sabe? Então tudo bem, pra gente não foi um grande problema em relação a isso. Mas ainda assim a gente sentia falta de fazer os lançamentos. Por isso que a gente, no nosso contrato, sempre manteve a abertura de, mesmo tendo uma temporada na Globo, a gente fazia uma temporada na internet também. Porque aí contemplava as duas coisas, sabe? E realmente na Globo, para nós, ficou assim, beleza, nós vamos então procurar um novo público. Legal. Assim, não vamos abandonar o nosso, mas a gente vai procurar um novo público. Então por isso que na Globo a gente tinha um programa de 5 minutos e a gente no G-Show exibia como se fosse o programa completo de 15. E vai ter uma terceira temporada? Já tá fechado? Como é que tá isso? Então, a gente vai fazer a live do Oscar, né? Da internet, né? Da internet no G-Show. Isso é uma coisa que já está acertada. Fevereiro e tal. Nos mesmos moldes que a gente fez as outras. Inclusive, na última live do Oscar, a gente deu 630 mil visitas, que só perdeu para a live do YouTube do Omelete. O Felipe Neto não fez live, né? Então isso já facilitou muito. Mas a gente também teve retenção de 1 hora. São números muito grandes, assim. O G-Show ficou muito feliz. A gente também, né? Mas eles nunca tinham tido um volume desse lá, só com o Big Brother, né? Mas a retenção do Big Brother é muito pequena. Acho que é quando o Big Brother faz lançamento quando diz quem são os escolhidos, né? Entendi. Parece que eles fazem isso via live. O Chico é o grande mestre do Big Brother, né? Eles ficam ao vivo bastante. Fazenda também, especialista, hein? Fazenda maravilhosa, eu acompanho aqui. A gente tem uma questão que sempre foi um problema para nós, que o nosso programa não tem break. Então o que acontece? O programa ele é caro, porque, né, você bota a estrutura na Globo, ele fica caro, né? E nesse cenário atual, a gente precisa de patrocinador para fazer o programa girar. E é algo que a gente está pensando nisso para o ano que vem. De fazer alguma... A gente já... Porque, assim, a gente sempre também foi muito cuidadoso em fazer propaganda no programa, porque uma das coisas que a gente gosta de fazer humor é citar marca. Sim. Então, você tem que tomar cuidado em como você vai citar a marca que está te pagando, porque você ainda quer também citar outras marcas que não estão te pagando. Mas a Globo tá bem aberta nessa mistura de conteúdo com patrocínio, né? Sim, total. A gente tem acompanhado no Zorra aí uma mistura total de anunciante fazendo um negócio meio porta dos fundos. Então, imagino que isso esteja no radar também. Não só isso, né, Caíto? A Globo está pensando em fazer dinheiro novo em todos os produtos dela. É na dramaturgia, no próprio futebol, entendeu? Você vê que o Premiere é um escape para a Globo. E não daria, dentro do formato de vocês, de abrir um intervalo? Isso não é possível? Não, então, é possível, a gente até já tentou, mas a gente tem uma outra... Mas a nossa possibilidade maior, o que a gente gosta mais, é de trazer o negócio produto para dentro da história. Caíto, e vocês são todos contratados da Globo como pessoas físicas, mas Sim, vocês têm esses projetos da TV Quase, como Falha de Cobertura, o próprio Último Programa do Mundo. Pós-Choque de Cultura, ou entre essas temporadas, vocês têm a possibilidade de ter o Falha de Cobertura na grade da Globo? Ou agora é esse núcleo de humor independente mesmo? Não, a gente fez o Falha de Cobertura na Copa América, no Globo Esporte, né? E foi super legal, porque a gente fez uma transmissão paralela no Globoesporte.com. Os números foram muito bons, eles ficaram muito felizes. E há uma grande chance da gente entrar também nas Olimpíadas do ano que vem, nesse pacote. Como é algo que é feito entre uma parceria entre a área de humor lá da Globo e a área de esporte,
A gente já conversou esse ano sobre isso, mas parece que só vai ser definido como, quando, o que, mais perto da Olimpíada ali. Acredito que quando chegar em março, abril, já tem uma definição disso. Mas provavelmente vai ser uma cobertura da seleção brasileira de futebol masculina e feminina, que é o mais a onda do Falha de cobertura, né, da transmissão ao vivo, e provavelmente vai ter algum programinha diário de outras informações, como a gente fez uma vez no Sport TV, com a Olimpíada de Inverno do Sport TV. O UOL VTV volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Caíto, você contou que você está participando da equipe que está produzindo e criando um novo programa de humor para a Globo para 2020, né? Não sei, não se chama um substituto do sucessor do Tá No Ar, não sei se é isso, mas o que você pode contar aí desse novo programa? Tem muita expectativa, né? Pelo fato do Tá No Ar ter deixado uma imagem tão positiva, tantos fãs. O que eu posso dizer assim, eu não tinha trabalhado ainda com a galera do Tá No Ar, né? Embora são pessoas, alguns eu já conheci e tal, porque uma parte da redação é quem fazia o Tá No Ar. Eu tô achando muito bom, tá em alto nível, assim. É um outro lugar também que o Choque de Cultura, o Último Programa do Mundo, o Falha de Cobertura, mal ou bem, são programas que satirizam programas de TV, mas de coisas muito específicas, né? Mesa redonda, programa de debate, ou um programa de variedade maluco. E pela primeira vez agora eu estou escrevendo sketch, que é algo que eu tinha muita coisa escrita. E aí está sendo um bom lugar para colocar, assim. O elenco também é muito bom, mas, enfim, vai ter uma parte, vai ter o Adnet. Deixa eu ver quem mais. Bom, eu vou estar também como elenco. Vai ter uma parte ao vivo, né? O Márcio Smelling tinha me falado no final do ano passado, não? Não, a ideia é que tenha coisas quentes. O programa vai ser gravado, mas ele vai ter coisas quentes. Entendi. Já é um pouco como o Zorra faz também, né? Certo. Ele já tem uma estrutura de conseguir gravar algo muito rápido e colocar. E isso na escrita a gente já tem separado uma parte do programa, acho que 1/3 mais ou menos, de coisas que a gente vai colocar quentes na hora. E aí provavelmente, obviamente, a política vai ser, né, muito bem contemplada, até porque eu acho que, se eu não me engano, o programa vai estrear em janeiro, e nesse momento eu acho que o Zorra e o Isso a Globo Não Mostra vão estar de férias, se eu não me engano. Certo. Então eu acho que também vai cair um pouco a responsabilidade de cobrir essa parte atual nessa ideia de programa novo. Caíto, você participa também do Lady Night, né? Sim. Fora Tatá, o que você... Qual que é a grande razão do... Fora Tatá, a grande razão do sucesso desse programa? Cara, eu tenho assim, né? Fora Tatá é difícil, porque o programa gira em torno dela, e não é uma maneira de dizer, nem é uma coisa assim, querendo, né, tecer elogios ou rasgar seda, não. É feito em torno dela porque ela participa de todo o processo de ponta a ponta. Me falaram isso. Da escolha dos entrevistados até a edição final. Eu participei da edição também. Diz que ela se envolve inteiramente no negócio, né? Inteiramente. Não, inteiramente assim, 24 horas. Ela te manda mensagem 3 horas da manhã. Juro, pensei isso, não sei o quê. E ao mesmo tempo, a gente tem lá uma equipe que... Desde quando a gente entrou na primeira temporada, que o programa ainda não existia, né? Era só uma ideia de se fazer um talk show com ela. Era eu e a Flávia Bódio no começo, com redação final, e a Tatá, né? Meio que nós três. Aí entrou, tinha o Marcão, que ajudava muito, o Furlan na época, aí o João Marcos, que depois virou redator também, o Muniz, Leandro Muniz, o Pedro Antônio, enfim, formou-se uma equipe do lado ali que era toda montada em cima de fazer com que as ideias da Tatá chegassem ao final do processo. Claro que a gente colocava muita coisa nossa e tal, mas tudo passava por ela, que como ela ia defender o programa ali na frente, e o programa é gravado como se fosse ao vivo, ele não para.
Pode cair um refletor, pode cair um negócio, não para. Tipo, E quando que ela volta, hein? por ela, eu acho que ela já voltava agora, bicho. Mas eu acho que ela tem que cumprir aí, né, a licença maternidade dela, até por lei, porque... Não tem nada marcado ainda, né? Agora, o que eu acho que o que eu acho que o Late Night ele vai muito bem, o sucesso dele é porque eu acho que ele é um programa solar. Legal. Solar, assim, nosso ponto de vista é olhar para aquele entrevistado de uma maneira legal, e não legal do ponto de vista de protegê-lo, não, legal do ponto de vista de que, pô, a carreira dele é interessante, as pessoas que vão lá tem alguma coisa maneira para passar, nosso viés é rir com a pessoa, né, e não dela necessariamente, e a Tatá também tem esse ponto de vista, né, ela gosta de se colocar naquela situação, ela prefere se depreciar para o cara se sentir à vontade, também abrir a guarda. Então eu acho que ele acaba virando um programa sincero e ao mesmo tempo que fala para as pessoas, olha, todo mundo pode ser maluco, tá? Todo mundo pode também ter as suas manias. As pessoas são normais dentro dessa loucura, sabe? Que é a vida. Eu acho que é isso que faz com que as pessoas fiquem hipnotizadas. E o fato da Tatá ser muito engraçada, né, cara? Ajuda. É engraçado, né? Caíto, só retomando o choque de cultura, acho que a gente fala muito que o humor de bordão perdeu e tal, mas acho que de certa forma o choque traz isso de novo, meio que transformado em meme. Tem muita frase que vocês falaram uma vez no programa e é repetido até hoje pelos fãs e pela galera na internet. Mas aí fica, enfim, acho que é meio que a escolinha do professor Raimundo dos millennials, talvez. Mas daí, usando esse gancho, qual personagem o senhor gostaria de interpretar na nova escolinha aí que tá bombando aos domingos? Não, você sabe que um dia eu perguntei pro Márcio, falei, pô, deixa eu fazer um Rogerinho na escolinha lá. Pô, isso é sensacional. Mas ele... A van escolar, né? Não, cara, peraí, mas não é assim não é bagunça. Tem que ver lá, tem uns personagens clássicos, né? Toda a obra do Escolhice, tem que ir devagar. Eu fiquei rindo, mas daria, né? Você não veria, não dá, porque eles têm a ver, né? Tem, é um universo próximo, né? Porque é um jeito de interpretar o mundo, né? É um jeito de olhar. Então, qualquer coisa que você coloque na ótica daqueles pilotos, eles são capazes de falar, né? De um jeito engraçado. Caíto, vamos encerrando por aqui. Queria te agradecer muito e dar os parabéns. Realmente, a gente fez questão aqui de trazer você aqui para o podcast, porque acho que o Choque trouxe uma coisa nova para a Globo e isso é muito importante, eu acho, para a TV aberta, experimentar, arriscar. E aqui a gente tem vários fãs seus. Legal. E muito obrigado aí pela conversa. Tá bom, obrigado a vocês. E olha, o programa novo, esse de humor que a gente vai fazer, cara, ele vai ser da pesada. Pô, bom saber. A redação tá pesada, o elenco também. Enfim, se a gente estivesse falando, sei lá, daqui a 2 semanas, provavelmente a gente já poderia contar muitas coisas. Porque tem muitas definições ainda. Entendi. Assim de... Daqui a 2 semanas a gente liga de novo. E Daqui a 2 semanas a gente liga de novo. Vamos. E a estreia já tá marcada? Cara, é uma informação imprecisa, tá? Eu acho que vale a pena vocês checarem lá. Mas, se eu não me engano, vai ser às terças-feiras. Eu acho que é na última semana de janeiro. Talvez seja 23. A informação que a gente tem é essa. Então é isso. Beleza. Super obrigado, grande abraço pra você, sucesso. Valeu, gente, obrigado. Também tô acompanhando vocês no Twitter direto. Aí. Valeu. Olha a informação aqui pro jovem aqui, ó. Aqui tem informação pro jovem também. Não é só seu Serginho Grosman, não. Aqui tem também. Pode rodar a vinheta aí, Simone. Vamos agora ao já tradicional segmento 3 perguntas do amigo internauta respondidas em 3 minutos. São perguntas enviadas no Instagram UOL TV e Famosos. Começar aqui uma pergunta para Flávio Rico, feito pelo Ricardim Andrade. A Record tem planos para algum programa de humor?
Que eu saiba, não. O que me surpreende é porque a Record tem uma tradição no humor. No passado foi ela que fez a Família Trapo, ela teve a própria Praça é Nossa, você viu? A própria Praça é Nossa. É um desafio isso, hein? Campeão. Superou bem essa armadilha. E teve lá Golias, teve Jô Soares, teve Zelone. Tom Cavalcante. Lançou Tiririca e Alexandre Frota, e hoje grandes verdade. Políticos. Então, a Record tem uma tradição no humor, só que a partir da Igreja Universal isso foi esquecido. Talvez a Igreja não seja tão a favor do humor. Já é na fase... Foi o único grande esforço. Foi o único. Bom, vamos aqui a uma pergunta do Ale Andrade para Chico Barney. Uma pergunta boa, hein? Quero ver o que ele vai responder. O que houve com a audiência do Rodrigo Faro? Caiu demais? Foi a Eliana que melhorou o programa? Acho que são duas questões bastante importantes aí que aconteceram. Rodrigo Faro perdeu a entrada que ele tinha ali com o programa do Geraldo Brasil, que bombava na audiência, depois teve uma queda ali de investimento e acabou se perdendo essa preparação ali de audiência. Essa alavanca de audiência. Essa alavanca, exatamente. Outra coisa, cara, é que eu acho que a Record, infelizmente, ela está sofrendo um mal crônico de falta de criatividade. As coisas acontecem e não mudam nunca mais. Assim, um negócio que deu certo em 2013, eles continuam repetindo e tentando dourar uma pílula ali que eu acho que não tem a menor condição. Para encerrar, tem uma pergunta do William Castros, pergunta ótima, mas com resposta igualmente fácil. Pergunta do William é: as últimas novelas da Globo prometeram mais do que cumpriram. O que esperar de Amor de Mãe? Ele já deu a resposta na própria pergunta, né? Foi uma série de novelas que decepcionaram no horário principal da Globo, várias em sequência, na minha opinião. Então, tem muitos motivos para a gente desconfiar, ver com certo receio mais uma novela, né, que está vindo aí, que corra o risco de repetir essa coisa meio mais ou menos das anteriores. Porém, eu acho que tem um diferencial em Amor de Mãe, que é uma autora nova, que é a Manuela Dias, que vai fazer a sua primeira novela, e um diretor que está entre os melhores profissionais da Globo, que é o José Luiz Vilamarim, para dirigir. Então isso me faz ter alguma esperança que venha coisa boa por aí. Vamos mudar de canal? Na cadeia eu sou obrigado a ver televisão aberta. A TV do Silvio Santos está uma vergonha. A Record está uma vergonha. E a Globo continua a mesma vergonha. O podcast UOL VTV quer saber o que levou o ex-presidente Lula a ter uma impressão tão desfavorável da TV aberta. Vamos colocar esse assunto em debate? Chico? O Lula deu muito azar, na minha humilde opinião. O tempo em que ele ficou preso, a Globo emendou algumas das suas piores novelas na sequência. Luiz Inácio Lula da Silva teve que encarar o finalzinho do Outro Lado do Paraíso. Teve que encarar Segundo Sol, uma novela, na minha humilde opinião, muito ruim do João Manuel Carneiro. Teve que encarar a inassistível O Sétimo Guardião, do Aguinaldo Silva. E agora a Dona do Pedaço, mas ele pelo menos se livrou do julgamento da Jô. A Jô não foi beneficiada com a decisão do STF. Você diria que, assim, pensando do ponto de vista da Comissão de Direitos Humanos da ONU, isso é uma tortura? Olha, ter sido submetido a essa programação? Mas eu quero dizer um negócio. Ele agora está livre de assistir a TV aberta, ao contrário de nós três. Que continuamos obrigados, né? Muito boa essa aí. Mas é claro que aí tem todo um componente político, né? O Lula que eu conheço, e fui eu que levei ele pela primeira vez na televisão, eu dirigi o programa do Ferreira Neto, isso em 78, plena ditadura, e o senhor Luiz Inácio da Silva, na ocasião, não tinha o Lula ainda, ele era o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. De São Bernardo. E foi convidado para ser entrevistado no programa do Ferreira Neto, assim como todos aqueles que estavam voltando para o Brasil depois de alguns anos fora, né? Plena ditadura, ameaça de bomba dentro do estúdio, programa ao vivo, entrava no ar depois que o bandido do filme da Record morria, entendeu? E o Lula, ele é um cara que eu gosto dele como pessoa, é um cara que eu admiro como pessoa. Outro dia eu cruzei com ele
Outro dia, ele ainda não Curitiba, ali... em Curitiba? Não, bem Mas antes de Curitiba. O senhor esteve em Curitiba, ele, Flávio? Na casa de um amigo do Vanderlei Nunes, o cabeleireiro, que é cabeleireiro dele. E na ocasião até aconteceu uma saia justa, vou contar para vocês. O Lula vem e me abraça, chora. Pô, você que é responsável por isso, eu na televisão. Aí chega o Vilen, né? Diretor do que Bando foi Jô, diretor né? do Jô. Muitos anos. Aí uma saia justa, ele chega e fala assim, eu estou muito chateado com você e com o Jô. E aí explicou o motivo, é que na campanha presidencial, o Vilen e o Jô cancelaram uma ida do Lula, porque antes ele tinha ido ao Ratinho. Já estava, acho que na presidência. Já estava na reeleição. Já estava na presidência. Entendeu? Foi nessa época. Mas é lógico que nessa declaração do Lula, a TVS está ruim, o SBT está ruim, a Record está ruim, é porque as duas estão perfiladas com o Bolsonaro. O Bolsonaro. Ele só não falou da Rede TV também, porque Rede TV e Bandeirantes ele não está considerando muito. Que deve ter deixado muita gente com ciúmes, né? Lá na Rede TV, né? Eu acho que sim, porque, né? Se bem que a Rede TV está com nossa caixa, Petrobras, então acho que não tem muito a se queixar, para reclamar. Né? E o continua ruim da Globo é que tem um histórico aí de diferenças entre o Lula e a Globo, dos dois lados já há muitos anos, né? Mas pensando realmente só na programação, eu realmente fico imaginando que foi muito difícil para ele esse período de 580 dias, né? Uma experiência intensa, né? Por outro lado, eu também fiz o meu dever de casa, fui olhar o que teve na TV nesse período. E se o Lula gosta de séries, teve boas séries na TV nesse período que ele teve preso, né? Futebol também, o Corinthians dele foi campeão paulista, não foi? Teve Sob Pressão nesse período. Teve Segunda Chamada, agora ele pegou o início de Segunda Chamada. Carcereiros, com uma série, enfim, talvez ele não seja sido a série ideal para ele ver. Assédio, Cine Hollywood, várias séries boas que passaram, que a Globo exibiu nesses últimos... E uma pergunta para você responder. Pode falar. O que ele vai ver agora? Ele provavelmente vai... Ele deu a entender que ele assiste TV paga, né? Se ele falou, fui obrigado a ver TV aberta... Acho né? que agora é o Netflix. O Netflix, o YouTube... Então ele tá bem diferente daquele Lula que eu conheci. Pode ser. Porque eu achei isso, ele sinalizou isso, né? Que... Não foi por opção, né? Exatamente, fui obrigado a ver TV aberta. Magoou, né? O pessoal da TV aberta, né? Pesado. Enfim, espero que o Lula agora tenha uma experiência melhor com televisão e nós aqui vamos continuar vendo TV aberta porque é o que o povo vê, né? É o que o brasileiro assiste TV aberta. Ainda tem uma penetração muito grande de televisão aberta, né? Uma coisa importantíssima na programação das pessoas, no lazer, na vida das pessoas. E enfim, tirando brincadeiras à parte, eu gosto da TV aberta. Gostamos muito. Eu também adoro a TV aberta, acho que ela tem muita vida pela frente, onde concentram-se ainda as maiores verbas de propaganda, entendeu? Única opção gratuita, basta o cara apertar um botãozinho, ele recebe um show, um jogo de futebol, Mas numa coisa o Lula tem razão, é bom ter opção. Claro que sim, lógico. Mas a opção é só você mudar de canal, entendeu? E buscar onde você quer ir. Estamos chegando perto do fim do nosso podcast. Não podia faltar o que já é a grande atração desse programa, que é uma rodada com os melhores e piores da semana na TV. Começando, como sempre, com Chico Barney para dizer o que ele viu de melhor essa semana na televisão. Que medo! Na verdade, eu gostaria aqui de celebrar uma efeméride. Vocês sabem que eu gosto muito de efeméride. A última não foi das melhores. Vamos ver se melhora. Essa é a sua opinião, Maurício Stade. Há exatos 2054 dias, o humorístico dominical da Rede Globo era cancelado. Estou falando de Divertix, um programa de triste memória. Ficou 4 meses aí garantindo muita tristeza para o público brasileiro. E exatos 2054 dias. Sem tirar nem pôr. Leandro Hassum, Maria Clara Gueiros, Luiz Fernando Guimarães, Ellen Roche. Foi um momento ruim mesmo da televisão. Não deu muito certo. O último episódio foi dia 30 de março de 2014. O tempo passa voando quando a gente está se divertindo. Que é não assistindo Divertix. Eu gostei que é uma data bem redonda, né? Aqui é profissionalismo, acima de tudo. Flávio, seu destaque positivo. Positivo, não é provocação, juro, nem a você nem ao Chico.
A Maura Maltner, que eu considero uma excelente diretora. Ela pegou uma novela que não é lá essas coisas na mão. Ela fez um trabalho maravilhoso. A partir da primeira cena que ela sai de uma moldura de um quadro. Para quem não sabe, você está falando da Dona do Pedaço. A Dona do Pedaço, diretora Maura Maltner. E eu gosto muito do trabalho dela. Gosto por Avenida Brasil e gosto agora, além de outras tantas coisas. Aliás, quando a gente falou, quando eu respondi aquela pergunta do amigo internauta, esqueci de mencionar que o Zé Luiz Villamarim dividiu com a Maura Maltner a direção de Avenida Brasil. Exatamente. Né? Que era o núcleo do Ricardo Oddi. Exatamente. O meu destaque positivo vai para impagável, inestimável e sensacional participação de Suzana Vieira no Se Joga. Eu sou a única pessoa que fala desse programa Se Joga, bem desse programa Se Joga aqui nesse podcast. A Suzana Vieira deu um show na última sexta-feira falando da vida dela, da cirurgia plástica que ela fez de alto a baixo, como ela definiu, das várias amizades com pessoas do mundo artístico e inimizades como Fagundes, que ela falou abertamente sobre isso. E ao final confessou que o grande sonho dela é ter um programa de televisão, abrindo uma brecha enorme para a Globo explorar esse filão. É uma pessoa impagável. Ela já tinha feito muito sucesso quando ela apresentou o Video Show uns anos atrás, né? Em 2016, alguns meses, ela apresentou depois da saída da Mônica Iose, estavam procurando desesperadamente alguém, e a Suzana Vieira ficou um tempo, alguns meses, apresentando uma vez por semana o programa. Espetacular. Vamos agora aos piores da semana. Chico Barney, começa. Saiu na coluna Zapping da Cristina Padiglione no Jornal Agora, que a Globo colocou 81 novelas no Globoplay. Um grande acervo. Bom, fui investigar a informação e não tem nenhuma novela do Carlos Lombardi. Nenhuma. Tem Passione, do Silvio de Abreu, mas não tem Kubanacan. Tem Salve Jorge, da Glória Pérez, mas não tem o 4x4. Tem até a Babilônia, do Gilberto Braga, até a Babilônia, e não tem Pé na Jaca. Então, acho que está cada vez mais claro aí que existe um problema entre Globo e Carlos Lombardi. O cara sempre fez sucesso, salvou inclusive novelas que estavam naufragando na audiência e deu um boost. E além disso, acho que ele tem hoje um hype na internet, as pessoas falam muito de Kubanacan, acho que tem uma série de oportunidades que a Globo poderia aproveitar e não aproveita. Então acho que é um absurdo dizer que vai investir 1 bilhão em conteúdo e tecnologia e não colocar as novelas do Carlos Lombardi na Globoplay. Isso é uma prova que esse programa é informação até na hora de dar opinião, né? O Chico Barney trazendo muita informação relevante. Aqui é jornalismo. Excelente. Flávio, seu destaque negativo. Olha, eu teria várias notas zeros. Algumas para as demissões que as emissoras de televisão resolveram escolher bem essa época do ano para fazer, né? Outra, o apagão que deu no Popstar da Globo, que a Globo ao vivo sempre é uma tragédia. Outro, o premiado Roberto Cabrini, meu amigo, fazer um Conexão Repórter inteiro com a coreógrafa do SBT. A história da coreógrafa do SBT. Mas minha nota zero vai para Altas Horas do Serginho Grossman, meu amigo. Ele tem um programa que ele bota uma banda lá em cima. Só que a plateia é de costas para a banda. Então o cara, para ver o Maurício Manieri, como foi o caso, para assistir, tem que se virar de costas. Quem tem torcicolo ali está morto. Sabe? É um erro crasso. Programa em arena, em televisão, é um achado. Lógico. Só que tem que ser bem feito, né? Botar uma banda lá em cima não faz muito sentido. Muito bem observado. Eu imaginei que você fosse reclamar do Maurício Manieri, mas não, você reclamou da arena, muito correto. Poderia também... Houve muitas críticas à presença do Manieri, participante, né? Da Fazenda 2, se não me falha a ninguém memória. Explicou, ninguém entendeu muito bem, né? Mas nem cheguei nesse ponto. Bom, eu ia fazer uma crítica que incluía o Altas Horas, ia ser um destaque negativo, que era sobre o excesso de merchan em programas da Globo, que agora também foi um tema que a gente tratou na entrevista com o Caíto, né? Que naquele sábado teve merchan na Dona do Pedaço, no Zorra e no Altas Horas. Com um detalhe curioso que o merchan do Altas Horas feito pelo Serginho foi aplaudido pela plateia, né? Nunca vi a plateia aplaudir um merchan, mas eu não vou falar isso não, tá? Também, como você também já falou do Altas Horas, meu destaque negativo vai ser para o presidente Jair Bolsonaro, que
excessivamente crítico em relação à Globo, foi imperdoável com a Natuza Neri, que cometeu um simples lapso, né, chamá-lo de ex-presidente. Acontece, imediatamente ela se corrigiu, né? Qualquer pessoa comete esse tipo de erro. Mas não, ele foi ao Twitter e disse que havia... falando assim, muitos caem no jogo de equívocos rotineiros, querendo dizer que não foi um equívoco rotineiro da Natuza. Lógico que foi um lapso, um acidente, que ela logo corrigiu. Acho que é ruim pegar no pé de profissionais dessa forma. Que tenha críticas à emissora, tudo bem, está no direito dele. Mas eu acho que nesse ponto ele foi excessivamente... pegou no pé de maneira excessiva, ranzinza com a profissional. Por isso fica aqui a minha crítica. É a penúltima nota 0 dele no momento, né? Porque ele vai ter outras penúltimas por aí, né? Bom, gente, queria agradecer demais a paciência de quem nos ouviu até aqui e dizer que o podcast UOL VTV volta na próxima quarta-feira. Muito obrigado. Tá trepidando a mesa. Alguém tá dando soco? Sou eu. Tá nervoso? Chico tá Calma. no estado Café de hoje, nervos. Ficar muito perto do Flávio agora. Que nervoso. O Chico tá no estado de nervos aqui. Eu tô olhando o microfone, tá assim... Vamos lá, então. O UOL VTV tem apresentação de Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Sticer, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês.